Aí é importante também que vocês prestem atenção, né? Porque a mente, ela tem um processo de sempre estar na ilusão. Então todas as vezes que você tenta prestar atenção em alguma coisa que vai quebrar a ilusão do estado mental e vai te trazer para a realidade, ela foge. Por isso que ela ri, por isso que ela olha para o lado e fala: você está gostando do que você está ouvindo? Porque na verdade a mente ela faz um processo de autoproteção, porque ela sabe que se você prestar atenção, a tendência é que você mude, que você aprenda. E se você mudar e se você aprender, ela deixa de te dominar. E ela não quer deixar de te dominar, até porque a mente é da terra, a mente não é de Deus. Amém? A mente, ela pertence ao corpo. Então se vocês forem falar com... Por isso que a maioria dos cientistas, eles são ateus, por causa disso. Porque eles veem uma engrenagem tão perfeita de corpo e mente, que eles não acreditam quando alguém diz que foi um ser superior que criou tudo isso. Eles não têm o sentimento que nós temos de sentir a Deus, porque eles estão somente na técnica. E quando você está na técnica, você está rígido. Você não tem abertura para ver nada além da técnica. Será que vocês estão entendendo hoje, credo? Eu falei para Deus também, falei: melhora esse negócio, credo. Facilita, manda eu tocar um hino, que aí todo mundo chora e sente. Mas aí se você põe a técnica de colocar o hino para sensibilizar antes do conhecimento, você chora sem saber por que você está chorando. Amém? Então você sai daqui assim: nossa, foi muito bom. Mas foi bom por quê? Eu também não sei. Foi Deus que me tocou. E foi Deus que te tocou. Mas é muito importante você entender por que Deus está te tocando. Porque senão não vai haver crescimento do mesmo jeito. E a moral, a finalização de tudo que a gente está passando ou vivendo na Terra é por um único motivo. Deus, ele só tem um único intuito de ter deixado você nascer nesse planeta. O único intuito e o único objetivo de Deus para com a raça humana chama-se crescimento. Amém? Deus não está nem um pouco preocupado com felicidade ou tristeza, casar, não casar, ter filho, não ter filho. Cresceu, Deus cumpriu com o papel dele. Então é que se vocês analisarem a natureza, na natureza, vocês podem trocar agora a palavra crescimento pela palavra evolução. Na natureza tudo cresce, na natureza tudo evolui, tudo. Não, se a cana mexe, só como ameaça, tudo. Tem nada parado, tem nada estacionado. É uma cadeia que empurra tudo e todos para cada segundo estar melhor. Tá correto? Tá correto? Não é? E aí quando se dá o ápice do crescimento, aí Deus diz: agora transmuta isso, ou seja, morre para esse teu conhecimento, para que eu te abra uma outra vida de conhecimento. Por isso que você não deveria temer a morte. A morte, na verdade, é a concretização de um objetivo de Deus para com as nossas vidas e a abertura de uma outra vida. Tá correto de novo, não? Nossa, mas quando morre não acaba? É assim, os espíritas é a religião que na Terra mais trata da morte. Mas nem eles te dão categoricamente o que acontece com o outro depois que morre. Verdade ou mentira isso? Então quando eu falava com os meus amigos espíritas, não, é assim, Walter Sandro, a pessoa morre, aí encontra com os amigos espirituais, aí eu perguntava: você viu? Não vi. E como é que você sabe disso? Não, teve um livro, eu também li num livro. Eu quero saber o que você viu. Então eu tive um amigo que agora, ele já faleceu, e ele falava que ele era médium, viu um monte de coisa, e aconteceu um monte de coisa sobrenatural com ele e comigo. E era muito engraçado assim, se eu queria falar com ele, bastava eu pensar que ele me ligava. Então a gente tinha uma sintonia muito forte. E eu conversava muito com ele sobre isso. E assim, e sempre ele vinha tentar me falar isso, da cidade que tem, não sei aonde. Aí eu falava assim para ele: me dá o endereço, eu quero mandar uma carta para a cidade. Não, mas não tem como chegar uma carta lá. Então se não tem como chegar uma carta lá, você também não consegue chegar lá. Então como é que você sabe que a cidade está lá? Não, mas tá! E eu falava: não fique ignorante comigo, eu não estou brigando com você. Eu só quero questionar a tua certeza. O que Deus está tentando dizer para nós hoje é que nós devemos nos preocuparmos, isso da forma boa, com aquilo que nós estamos existindo. E deixar que as outras coisas não existentes ainda só venham a nos preocupar a partir do momento que elas passarem a existir. Nossa! Amém? Amém. Que é por isso que eu não tenho preocupação nenhuma com a morte.
A única certeza que eu tenho é que um dia ela vai chegar. E eu não sei qual é esse dia. E não estou preocupado com ela. Simplesmente eu sei que eu tenho um grande amigo chamado morte. Olha a cara de vocês agora. Nossa, mas a morte é terrível. Você não morreu ainda. Como é que você sabe que ela é terrível? Ah, alguém disse. Foi o morto que disse? Você está louco. Foi um vivo que te disse isso. E como vivo, ele está com a mesma dúvida que você. Ah, morrer é ruim. Ué, como é que você sabe que morrer é ruim? Não, porque alguém já morreu. Um monte de gente já morreu. Aliás, tem gente morrendo agora. Ou não? E Deus acabou de me falar aqui do meu lado. E tem gente nascendo agora. O problema todo é para onde eu olho. Por que você tem que olhar para a morte se você pode olhar para a vida? Por que você tem que olhar para a tristeza se você pode olhar para a alegria? Por que você tem que olhar para o caos se você pode olhar para a harmonia? Por que você tem que olhar para o choro se você pode olhar para a alegria? Ou para o sorriso? Por que você tem que olhar para um pedaço e ficar vibrando aquele pedaço que te machuca, se você simplesmente pode olhar para o todo que te alimenta, credo? Presta atenção. É tudo muito bom. Ou não? É tudo muito pleno. É tudo muito doce. O problema é que você pegou essa existência que Deus está te questionando hoje e você colocou toda a tua existência apenas através do teu olhar. E a porcaria toda é que o teu olhar, primeira coisa que está errado no teu olhar, o teu olhar não se vê, o teu olhar vê. Falei para Deus que era muita filosofia para um domingo só, mas enfim, tudo bem, espero que vocês estejam entendendo. Teu olho não vê o interno, ele vê o externo. Por isso que você não se conhece, porque você não está olhando para a tua própria alma, você está olhando para a alma do outro. Está correto? Você vê as paredes externas, você não vê as paredes internas. Você vê como o outro está vivendo, você não se vê vivendo. E aí, como você precisa de informação, então você pega a informação do outro, você não pega a tua informação. E aí você começa a comparar. E aí a tua mente diz, se o outro está mal, a tendência é que eu fique mal também. Mas como é que você pode saber isso se você não está dentro de você e você não está sentindo você? Então a partir de hoje é muito importante que você entre e para de sair. Para de sair, volta para você, volta para o centro, volta para o teu sentir. Que na hora que você voltar para o teu sentir, você simplesmente vai descobrir que é grandioso e que você não precisa de mais nada. Aí o outro chega para você e fala, nossa, o que você tem? Aí você responde, eu me tenho. Você precisa de alguma coisa? Nada. Aí você vira pro outro e fala, e além de eu me ter, agora eu tenho algo para você. Exemplo, me dá um abraço. Leva meu sorriso. Leva a minha compreensão. E não mais a minha retaliação. E aí você chega no ápice de tudo isso. Por você ser amor, você se torna capaz de amar. E em seguida o que acontece com o outro? O outro aprende também isso. E o outro vibra isso também. E o outro aí te devolve mais amor. E amor mais amor gira o quê? Gera o que mais? Mais e mais amor. Aí a fome, a tristeza, a destruição, a solidão e todas as mazelas da alma humana caem por terra. E aí você está em Deus. Não é difícil de fazer. Amém? Por isso que Cristo tornou-se homem. Porque Ele queria entender. Por que diante de todas essas coisas grandiosas o ser humano preferia o sofrimento? Então Ele disse para Deus, está traduzindo agora a mente do Cristo, eu quero ser como eles, Pai. Eu quero entender. Tanto é que Ele não precisava carregar aquela cruz, mas Ele diz, eu quero carregar a minha cruz.
Ele poderia, quando ele vai para a casa de Pilatos, Pilatos diz: faz um único milagre diante de mim que eu te solto. E aquele homem que ressuscitou Lázaro não faz nada, porque ele não queria ser solto. Ele queria sentir a dor humana. Ele queria sentir o sangue derramando na face dele. E por que ele foi carpinteiro? Vocês nunca prestaram atenção nisso. Ele foi carpinteiro porque ele queria manipular as ferramentas que iriam machucá-lo em seguida. Porque ele trabalhava com prego. Ele batia prego na madeira. Verdade ou mentira? O carpinteiro, ele pega o martelo e ele bate prego na madeira. Então todas as vezes que o Cristo pegava lá um martelo e batia lá um prego na madeira, ele pensava: daqui a pouco esse prego vai ser pregado em mim. E eu quero sentir como é que isso funciona. E aí, diante da morte, por um exemplo, todos os seres humanos se desesperam, se descontrolam. Sim ou não isso? Amém? Ele não. Tanto é que a crucificação é a pior de todas as mortes. Tanto é que naquela época eles davam mirra misturado lá com o negócio para a pessoa poder ficar meio que anestesiada. E a Bíblia diz que quando os soldados ofereceram isso ao Cristo, ele disse: não quero, eu quero sentir. Eu quero sentir. Nossa, apóstolo, mas ele queria sentir a dor? Não. Ele queria provar que nós podemos vencer a dor. Era isso que ele queria fazer. Ele não estava falando de dor. Ele estava falando que como filhos de Deus nós podemos superar a dor. E ele diz: prega, pode pregar. Pode pregar. E aí aqueles soldados pensavam: daqui a pouco ele vai amaldiçoar as nossas vidas. Ele vai cirar. Ele vai dizer: canalhas, vocês estão me matando e está doendo, me solta. Que é o desespero humano. E de novo ele queria provar que nós podemos vencer o desespero humano. Amém? E ele não reclama de nada. Ele é pregado na cruz sem resistência. A cruz é levantada sem resistência. E quando aquele soldado pensa, ele vai xingar, ele abre a boca e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E é uma verdade, aqueles soldados não sabiam o que eles estavam fazendo. Aqueles soldados cumpriam ordens. Amém? Amém? E ele vai até o último, tanto é que ele passou por uma depressão ferrada. Nós terapeutas entendemos que quando você entra numa depressão por causa de um momento de trauma, o suor pode virar sangue. Isso é terapêutico, como está na Bíblia lá. No Monte das Oliveiras a Bíblia diz que o suor dele foi transformado em sangue, como bolhas de sangue na pele dele. Então ele estava num momento assim de muito estresse. Amém? Porque ele estava vendo os soldados vindo buscá-lo. E além disso, ele também ensinou que nós temos inclusive que aprender a conviver com a traição sem retaliar aqueles que nos traem. Porque enquanto isso os discípulos dormiam. Então todos aqueles que diziam que o amavam estavam dormindo. E nem por isso ele julgou aqueles discípulos. Amém? Muito pelo contrário. Ele ensinou aqueles discípulos que eles poderiam ser melhores do que eles eram. Não retaliando. É que vocês tentam ensinar os outros retaliando. Cristo não. Por isso que ele é o Cristo. E é de uma coisa tão grandiosa os ensinamentos dele, que por mais que você leia, você fala: caraca, como é que pode? Como é que pode chamar uma prostituta de mulher? Porque chamar a mulher de mulher é respeito. Ele não perguntou com quantos homens aquela prostituta havia saído. Ele disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Dizendo então para aquela mulher o seguinte: por que você pegou um caminho que não foi bom para você? Mas troca o caminho. Aí depois ele diz: por isso que agora vais e não peques mais. Ou seja, vai para uma outra vida. A vida que você pegou até agora, que não foi boa para você, não é tua, porque Deus não te criou para uma vida má. Amém de novo? Deus não nos criou para uma vida má. Deus não te criou para tristeza. Deus não te criou para solidão. Deus não te criou para o vício. Deus não te criou para traição. Deus não te criou para o mal.